A gente volta a falar sobre a guerra comercial após o tarifaço anunciado por Donald Trump na semana passada. Em uma entrevista à imprensa norte-americana, o republicano disse que não estava preocupado com as perdas e quedas nas bolsas e justificou a declaração dizendo que às vezes é necessário tomar um remédio para consertar algo. O presidente norte-americano também afirmou que conversou com líderes da Ásia e da Europa no fim de semana. Mais de 50 países buscam uma negociação com os Estados Unidos para tentar reduzir as tarifas que entram em vigor nessa semana. Mas, segundo Trump, não há conversa a menos que eles paguem muito dinheiro anualmente, né? E quem chega para fazer uma análise dessa situação polêmica é o Lier Ferreira, que é pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde, seja muito bem-vindo. Logo no começo do jornal, eu inclusive citei, né, uma publicação do Trump feita há pouco sobre uma possível nova taxação à China, né? Poderia ser a tarifa ser 50%. Isso já para valer agora. Ou seja, a guerra comercial está posta e parece que por mais que esses países todos que eu falei, né, cerca de 50, buscam negociar com os Estados Unidos, a situação ainda é caótica, né? Kelly, boa tarde àqueles que nos acompanham. A situação é difícil, a situação é caótica e ainda vai gerar muitos problemas. Por quê? Porque nós estamos assistindo, primeiro, a um derretimento nas bolsas de valores, tanto na Ásia quanto na Europa. Isso significa que, do ponto de vista do valor das empresas, inclusive empresas norte-americanas, veja o que está acontecendo, por exemplo, com a Nike, cuja produção se faz praticamente no Sudeste Asiático, com produtos que são enviados, por exemplo, do Vietnã para os Estados Unidos. E são países que estão com uma sobretaxa muito grande. Então, assim, isso vai impactar, já está impactando as bolsas de valores, já está impactando as empresas, inclusive empresas norte-americanas, né, que, como a Nike, produzem fortemente dentro do mercado asiático, seja na China, no Vietnã, no Camboja, né, e em outros tantos países. Né? E, além de tudo, existe uma questão ainda mais grave, que é a perspectiva da confiança. Trump está fazendo com que a confiança dos investidores seja perdida nesse momento. E isso é, talvez, o pior efeito dessa crise, uma crise de confiança que certamente poderá vir a contaminar todo o mercado, em que pese um objetivo muito claro que nós estamos conseguindo identificar. É industrializar nos Estados Unidos, mas talvez esse não seja o melhor caminho. Pois é, até porque pode criar esse efeito cascata, né, de instabilidade no mundo todo. A gente pode dizer que é um momento, então, de reorganização de relações comerciais, uma vez, como você mencionou, Lier, a confiança fica abalada? Olha, na verdade, nós estamos passando por um chamado processo de transição hegemônica. Né? A ordem que nós nos acostumamos a ver, que foi aquela ordem do segundo pós-guerra, que é uma ordem euro-americana, mas hegemonizada pelos Estados Unidos, né? Ela está sendo confrontada pelos países emergentes, esses chamados países do sul global, em particular aqueles mais dinâmicos, as economias mais dinâmicas desses países, dentre as quais estão a China, a Índia, né, a Indonésia, a Malásia, dentre outros. Brasil, México também participam desse movimento. Então, assim, nesse movimento, né, de transição hegemônica, nesse movimento de transição de uma ordem para outra, o que nós estamos percebendo é uma queda relativa do poder, né, norte-americano, né, da economia norte-americana, que já não tem mais a grandeza e a magnitude do passado, né, e isso vem se refletindo em ações, entre aspas, desesperadas, né, por parte de lideranças americanas. O Trump, evidentemente, é a mais significativa nesse momento, né, de tentar reverter esse quadro de perda econômica. Mas, na verdade, esses movimentos, embora possam até gerar benefícios no curto prazo para a economia dos Estados Unidos, não resolvem a questão estratégica. Qual é? A questão da capacidade de inovação, a questão da produtividade, a questão do equilíbrio dos mercados. Tudo isso deveria ser tratado em outro plano. Apenas com tarifas unilaterais, buscando benefícios imediatos, né, os Estados Unidos não vão conseguir reverter
né, esta perda de importância relativa e, ao contrário, só faz com que países que hoje, né, como a China, né, estão sendo países muito impactados nesse momento, sejam aqueles que vão canalizar, de alguma forma, as perdas que estão sendo colocadas em nível global e que vão fazer com que, no médio e longo prazo, a economia americana fique ainda menor relativamente do que ela já está hoje, com mais problemas do que conquistas nesse movimento. Certamente é isso que nós veremos adiante. Lier, e milhares de manifestantes foram às ruas em protestos contra as medidas econômicas de Trump. Todos os 50 estados americanos e várias outras cidades ao redor do mundo registraram manifestações. Os organizadores afirmam que o objetivo era exigir o fim da tomada de poder bilionária. Além de protestar contra as tarifas anunciadas por Trump, os manifestantes também protestaram contra a permanência de Elon Musk no governo norte-americano. E tem mais notícias chegando aqui, porque o presidente do Banco Central da Grécia disse que as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem provocar uma desaceleração no crescimento econômico da zona do euro. O bloco enfrenta taxas de 25% sobre aço, alumínio e automóveis, além das tarifas recíprocas de 20% sobre todos os outros produtos. Os países membros da União Europeia discutem um pacote de resposta aos Estados Unidos que pode passar de 28 bilhões de dólares em importações norte-americanas. De acordo com o representante grego, a desaceleração econômica na zona do euro pode variar entre 0,5% e 1%. E aí, nesse cenário todo, como a gente vê a Europa se organizando também, e de que forma isso pode até ter algum reflexo aqui para a gente no Brasil? Olha, é muito interessante a gente perceber esse movimento europeu nesse momento. Por quê? Porque a Europa se colocou desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, né? A Segunda Guerra Mundial vai completar agora 80 anos do seu final. Ela se colocou a reboque dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista da sua defesa, né, com a criação da OTAN em 49 e delegando grande parte, né, do seu investimento em defesa para os Estados Unidos, quanto do ponto de vista econômico. Ela teve um bônus, né, durante aproximadamente 30, 40 anos, né, que foi a vigência do Estado de Bem-Estar Social, que conseguiu reequilibrar a situação social na Europa, mas evidentemente agora os ônus estão sendo cobrados, tanto do ponto de vista da segurança, quanto do ponto de vista da economia. A zona do euro já foi uma tentativa, né, de alguma forma, de dar uma estabilidade maior à perspectiva econômica europeia e vem tendo êxitos razoáveis, mas o nível de integração das cadeias produtivas europeias à economia norte-americana é muito grande, portanto, o nível de dependência da economia europeia em relação aos Estados Unidos é muito grande, e esses impactos, né, de 20%, 25%, essas tarifas que foram colocadas recentemente, de alguma forma atingem de modo muito duro, a economia europeia, que já não anda num dos seus melhores momentos. Agora, tem uma coisa interessante, a Europa pode estar também se libertando um pouco dessa dependência, em relação à América, em relação aos Estados Unidos. Isso vai ter alguns custos, inclusive do ponto de vista econômico e social. Evidentemente, os custos políticos deverão ser pagos, a partir do momento que a gente tiver um fortalecimento ainda maior da chamada extrema-direita no continente, mas isso pode redundar, sim, num certo afastamento da Europa em relação aos Estados Unidos e uma reconexão da Europa com outras partes do mundo. No caso brasileiro, também não é diferente. Há segmentos brasileiros que tentam uma aliança preferencial com os Estados Unidos. Isso hoje me parece claramente inconsistente. Mas temos alternativas colocadas no horizonte. Uma delas são os BRICS, cuja reunião de cúpula será feita em meados do ano, aqui mesmo no Brasil, muito particularmente no Rio de Janeiro. Então, assim, tanto o Brasil quanto o mundo têm alternativas em relação aos Estados Unidos. E isso pode levar a um acentuamento desta perda de importância relativa da economia americana. Nada tão impactante no curto prazo, mas no médio e longo prazo, certamente, a América e os seus próprios consumidores serão os principais prejudicados. Daí, nós temos movimentos já internos, de cidadãos americanos se colocando contra essa política e contra outras tantas, que estão sendo colocadas internamente pela dupla Trump-Musk, em prejuízo do cidadão americano, do servidor público americano, das políticas públicas norte-americanas, como a gente tem acompanhado aqui nos últimos tempos. Lier, se a Europa pode, como você disse, começar um movimento
de menor dependência em relação aos Estados Unidos, isso dá para a gente imaginar que é preciso fazer novas parcerias. Então, nesse sentido, como você avalia a gente dar andamento a esse acordo que, olha, se arrasta há muitos anos, né, sobre Mercosul e União Europeia? Pois é, esse acordo Mercosul e União Europeia é mais um dos acordos, né, que permitem, de alguma forma, oxigenar as economias, né, tanto no contexto latino-americano, mais especificamente no contexto dos países membros do Mercosul, quanto, evidentemente, do ponto de vista dos países europeus. Eu acredito que o tarifaço de Trump vai incentivar com que aqueles países como França e Itália, que estão muito duramente contra o acordo, sejam estimulados, digamos assim, a rever a sua posição e aceitar esse acordo. Esse se tornou agora um acordo absolutamente fundamental. Fundamental para a União Europeia, fundamental, né, para o Mercosul. A gente também vem assistindo, né, a possibilidade de que outras parcerias estratégicas, né, sejam colocadas. A chamada Nova Rota da Seda ela é uma conexão que vai do extremo Oriente, né, da China, até a própria Europa, né, passando pela África e alcançando, né, em determinados contextos, países latino-americanos como o próprio Brasil, né, que no momento não pretende ingressar na Rota da Seda, mas talvez seja o momento de nós começarmos a rever alguns posicionamentos e entender uma coisa muito simples, Kelly. Não podemos ter no mundo parceiros únicos preferenciais. Todos os movimentos internacionais são movimentos de interesse. Os países têm que buscar a consecução dos seus próprios interesses e não se colocar subserviente aos interesses estrangeiros, aos interesses alheios, independente de quem seja o ocupante circunstancial do Palácio do Planalto, se é mais à direita, se é mais à esquerda. Os interesses nacionais devem persistir. E eu acredito que essa lição possa estar sendo dada pelo Trump ao mundo. Vale para o Brasil, vale para a Europa e vale para todos os demais países. Buscar uma política externa ativa e altiva é sempre algo interesse, né, algo importante para o interesse nacional, é algo importante para os cidadãos, né, e nos chama a atenção também de um último aspecto que eu não gostaria de deixar de falar, que é a necessidade de nós retomarmos com muita força uma política de reindustrialização do Brasil. É isso que está sendo, em última análise, tentado por Trump, e nós também podemos fazer isso dentro do nosso escopo de atuação, evidentemente. Pois é. Inclusive, olha só, o anúncio das taxas também provocou um aumento da tensão com a China, como a gente vem dizendo aqui, né? E segundo o Donald Trump, o país asiático desistiu de um acordo de venda do TikTok devido às tarifas. Na sexta-feira, o presidente anunciou que havia estendido o prazo para que uma empresa encontre um comprador não chinês e evite que o TikTok seja proibido de operar no país. Segundo o republicano, os países estavam próximos de um acordo, mas a China recuou após o anúncio das tarifas sobre importações chinesas. Trump também disse que se desse um pequeno desconto nas tarifas, o acordo seria aprovado em poucos minutos. A ByteDance confirmou as negociações com o governo americano para encontrar uma solução, mas advertiu que ainda há questões-chave a serem resolvidas. O TikTok está ameaçado por uma lei aprovada no ano passado que exige a separação do proprietário chinês ou então feche nos Estados Unidos. O aplicativo tem mais de 170 milhões de usuários norte-americanos. Lier. Pois é, a ByteDance declarou, né, recentemente que ela estava propensa a esse acordo. De fato, o Trump tem razão, existiam questões aí a serem resolvidas, mas estava muito próximo, de fato, né, de um acordo favorável, né, aos interesses norte-americanos, mas nesse momento, né, nesse contexto em que nós vivemos, né, o governo chinês está recuando, né, das suas posições junto aos Estados Unidos. O TikTok é apenas uma desses recuos. A China já tinha expressado a sua posição, né, em outras ocasiões, né, dizendo que respeitava, né, e protegia os direitos legítimos das empresas, etc., né, mas que se colocavam frontalmente contra qualquer tipo de violação às regras básicas que regem ou regeriam as economias de mercado. E é isso que eu fico achando interessante, né? A China é um país que se autoproclama ainda comunista, embora nós saibamos que ela há muito tempo já não é mais.
né, na verdade, uma economia de mercado, né, gerenciada pelo Estado. Ao passo em que os Estados Unidos estão, historicamente, na posição de um país líder, né, do movimento de liberalização comercial, etc. e tal. E agora o que nós estamos vendo são os Estados Unidos adotando medidas protecionistas para proteger os seus mercados e proteger as suas indústrias, portanto, proteger os seus produtores, e a China, né, oficialmente uma economia socialista, né, defendendo o livre mercado, defendendo as boas práticas de mercado. São ironias, né, que o destino nos coloca, mas eu acredito que, de fato, esse acordo ainda terá que passar por ajustes muito finos, né, e virá, se é que virá, né, no contexto, né, das sanções que a China já está apresentando, né, ao comércio com os Estados Unidos. E eu quero dizer uma última coisa, Kelly, que eu acho que é importante. Ninguém ganha uma guerra comercial. Uma guerra comercial tende a ser danosa para todas as partes. E essa perspectiva de um menor crescimento do PIB na Europa possivelmente vai se estender para a Ásia, para a América Latina e para os próprios Estados Unidos, que também serão negativamente impactados pelas próprias medidas. Pois é, e ainda no assunto das tarifas, Donald Trump recebe o primeiro-ministro israelense na Casa Branca. Entre os assuntos discutidos pelos líderes estão justamente as tarifas alfandegárias. Israel foi taxado em 17%. Apesar dessa ser a principal pauta da conversa, Trump e Benjamin Netanyahu também devem discutir a guerra no Oriente Médio, incluindo os esforços para recuperar os reféns israelenses em poder do Hamas, as relações entre Israel e Turquia e a tensão entre os Estados Unidos e Irã por um acordo sobre o programa nuclear do país. Essa é a segunda visita de Netanyahu aos Estados Unidos desde a posse de Trump. Lê. Olha, as tarifas que foram impostas sobre Israel, né, essa tarifa média de 17%, ela reflete de alguma forma os desequilíbrios recíprocos no comércio entre os dois países. Ou seja, os Estados Unidos, né, adquirem muito mais bens, produtos e serviços de Israel do que o contrário. Veja, por exemplo, né, que países como o Brasil, que tem aí um equilíbrio comercial com os Estados Unidos, né, isso não se deu com a mesma intensidade. O Brasil, como outros países latino-americanos, México inclusive, foram taxados aí em média em 10%. Eu não acredito honestamente, Kelly, que isso será um problema para as relações recíprocas entre Israel e Estados Unidos, que são muito mais densas do ponto de vista político do que do ponto de vista comercial. Eu tenho certeza que do ponto de vista econômico-comercial, até das relações financeiras entre os dois países, esses líderes poderão encontrar rapidamente uma equação para os problemas. A questão mais gravosa dessa reunião me parece exatamente as questões políticas, vinculadas, por exemplo, às relações entre Israel e Turquia, essa perspectiva de uma ameaça crescente de um conflito envolvendo mais diretamente o Irã, a declaração, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, que lançou uma ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu, assim como havia feito alguns anos atrás em relação ao líder russo Vladimir Putin. Então, assim, me parece que a agenda política, nesse caso, a agenda geopolítica, se nós pudermos colocar assim, me parece mais significativa do que a agenda econômica. E mais, de fato, existe uma tensão, em relação à questão de Gaza, nem tanto, Kelly, quero crer, pela questão dos reféns, que sim, é muito gravosa e muito importante para as famílias, principalmente, desses reféns. Mas eu acho que existe uma outra perspectiva, que é o que fazer com o controle da faixa de Gaza após o conflito entre o Hamas e Israel. Qual vai ser o papel de Israel e, principalmente, qual vai ser o papel dos Estados Unidos, nessa região após o fim dos conflitos. Eu quero crer que é por aí que essa reunião vai se desenrolar de forma mais intensa. E a gente vai seguir acompanhando, claro. Lier, muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham.